Desenho bordado na máquina doméstica. Será que dá pra fazer? Claro que dá, né, gente? É o que a gente vai ver no vídeo de hoje. Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Tempos atrás eu fiz esse bordado aqui, e aí eu tinha gravado pra vocês, mas algumas pessoas não viram, então eu estou editando esse vídeo e repostando pra vocês que não viram, pra gente dar aí algumas dicas. E por que a gente tá falando disso agora? Na semana que vem, gente, a gente começa o nosso aquecimento para a Semana do Zero à Peça Pronta, especial do Dia das Mães. E nesse especial do Dia das Mães, a gente vai acrescentar peças infantis. E bordado e peça infantil tem tudo a ver, porque fica bonito na nossa peça? Fica, mas em roupa infantil, gente, fica muito mais bonito, né? Olha que bonitinho, vou mostrar aqui uma calça pra vocês. Bem simples. Se vocês conseguem fazer uma florzinha dessa, imagina um coraçãozinho, vai ser molezinha, tá? Então eu queria explicar pra vocês, porque aí a gente já agrega uma coisa a outra. Então quem for fazer as peças infantis pode fazer os bordadinhos e vocês podem fazer nas peças de vocês também. Pra quem ainda não me conhece, meu nome é Poliane Santos e aqui eu te ensino modelagem, corte e costura sem cálculos matemáticos. É isso mesmo. Dá pra fazer modelagem, gente, dá pra cortar tecido, dá pra costurar aí sem ter que usar aquele monte de matemática e nem mesmo a fita métrica. Então, se você quer aprender, clica no link que eu vou deixar aqui na descrição e fixado nos comentários e venha participar da Semana da Costura Sem Cálculo, que eu tenho certeza que você vai se surpreender. Eu vi muito disso, gente. Eu sei costurar, Poliane. Eu já faço conserto, eu tenho uma máquina aqui em casa, mas o meu problema é a modelagem. O meu problema é cortar o tecido, aquele medo de estragar o tecido. E quando você tira a matemática, facilita a vida, gente. Eu costumo dizer, facilita, não complica. E a costura sem cálculo é exatamente isso. E se você tá imaginando, mas como que eu vou fazer isso, Poliane? Como que eu faço molde sem matemática, sem fita métrica? Clica no link, se inscreve e lá vocês vão descobrir. Eu tenho certeza que vocês vão amar e nunca mais vão usar a fita métrica. Mas, sem mais delongas, vamos falar aqui, né, sobre o que a gente estava comentando, que é o nosso bordado. Aqui no vídeo que eu fiz pra vocês, eu usei a mini máquina. Mas vocês vão fazer em qualquer máquina, tá? Contanto que ela tenha aí o zigue-zague. Aí eu explico lá direitinho. Por que eu usei a mini máquina? Porque aqui na nossa Facilita Pro seria bem mais fácil fazer, gente. Porque a Facilita Pro, eu vou até tirar aqui pra vocês verem, ó. Ela tem esse botãozinho na parte de trás. Estão vendo? Esse botãozinho aqui, se você tem uma e nunca mexeu, esse botãozinho aqui, ele baixa esse dentinho. Nossa, tá pesado. Ele baixa esse dentinho aqui da máquina, facilitando na hora de você pregar, por exemplo, o botãozinho e também na hora de fazer bordado. Só que eu sei que a máquina de vocês pode ser que não tenha, nem todo mundo tem uma Facilita Pro. Por isso que eu vou fazer na mini máquina. Porque se a mini máquina faz, todas as máquinas vão fazer, tá? Então, se você tem uma máquina simples doméstica e ela faz zigue-zague, você vai conseguir. Poliane, eu tenho uma pretinha, só faz costura reta. Dá? Até dá, gente. Já vi gente fazendo, já vi pessoas fazendo, mas eu não testei, eu não tenho essa habilidade ainda. Mas quando eu conseguir, eu conto pra vocês. E o que a gente vai precisar? A gente vai precisar desse calcador aqui, ó. Vou mostrar pra vocês. Eu vou usar esse aqui, mas pode ser qualquer um desses dois. Esse calcador aqui é o calcador de Quilt Livre. Ele veio no meu kit de calcadores, porém vocês podem comprar ele avulso, tá? Então vocês podem usar esse calcador aqui pra fazer, que vai ajudar e muito. Poliane, posso fazer com o calcador comum da máquina? Até dá, vou explicar lá pra vocês também tudo direitinho. E o que mais que eu dei a ideia ali pra vocês usarem? Vocês vão precisar de um desenho, pode ser qualquer desenho, gente. Se vocês não sabem desenhar, abaixa da internet, copia de um pano de prato, copia de qualquer lugar. O desenho que vocês quiserem, no caso aqui, eu escolhi a flor. Mas se fosse essa aqui da calça, por exemplo, era só um coraçãozinho. Qualquer um conseguiria desenhar, né? Facilmente. A gente vai usar a entretela. Eu gosto de colocar a entretela pra ficar firme. Vocês podem usar a que cola, né? Que eu coloquei nessa aqui, depois a gente tem que tirar, cortar as beiradinhas. Vocês podem também usar a entretela rasgável. Se não tiver, dá pra fazer sem. O importante, a parte bacana de você colocar a entretela, que não acontece, como o pontinho vai bater várias vezes no mesmo lugar, se o tecido for muito fino, igual aqui no meu caso, que eu fiz na camiseta, ele pode puxar pra baixo da bobina. Então, você tem que tomar muito cuidado. No jeans, não teria nem necessidade. Opa! No jeans, não teria nem necessidade, que já era um tecido mais grosso. Mas o que é importante também? Como a gente tá costurando as nossas roupas, eu imagino que a sua peça está aberta. Então, eu indico que vocês façam o bordado em peças que estejam abertas, no tecido, tá?
Poliana, eu queria fazer numa calça, dá pra fazer? Até dá, mas aí vocês abririam ali a lateral, daria um pouquinho mais de trabalho. Então, eu prefiro fazer no tecido e depois costurar a peça. Por quê? A gente vai colocar nesse bastidor. Esse bastidor, gente, esse aqui é de plástico, tá? Tem alguns que são de madeira. Também é facilmente encontrado aí em lojas de artesanato. Eu comprei aqui na minha cidade, não paguei muito caro. O meu é pequenininho, ele não pode ser muito grande, até porque eu vou fazer na mini máquina, senão ele vai bater aqui, tá? Então, vocês precisam de um bastidor. Poliane, dá pra fazer sem? No jeans até dá, mas quando vocês forem fazer na malha, vai complicar um pouco, porque é um tecido fino, igual eu falei pra vocês, pode puxar ali pra baixo da bobina. Então, eu indico que vocês usem o bastidor, que vai facilitar, ele vai esticar ali pra vocês conseguirem fazer. Pode ser até menor, gente, só que aí vocês têm que ir trocando ele de lugar. Então, só isso. Máquina, bastidor, o calcadorzinho, mas depois eu explico pra vocês também como que faz com o calcador comum, tá? E o desenho da preferência de vocês. Então, bora pro nosso vídeo. A primeira coisa que a gente vai fazer é passar o nosso desenho aqui pro tecido. O meu, como era camiseta, eu só coloquei embaixo, ó, e já dava pra visualizar. Coloquei a caneta pra vocês conseguirem enxergar na hora do bordado. Mas vocês vão fazer com um lápis ou alguma coisa bem clarinho que dê pra apagar, tá? Porque senão vai manchar a peça de vocês. Então, eu só coloquei assim pra vocês estarem enxergando. Então, já passei aqui meu desenho. Vou pegar aqui a minha entretela. Tô com a parte colante aqui para cima. E vou colocar na parte de baixo. Então, eu vou posicionar bem embaixo aqui do meu desenho e vou grudar ela. Posso usar a entretela colante ou a rasgável. Eu gosto mais da colante porque ela deixa bem durinho, então vai facilitar na hora da gente estar bordando. Tecido de camiseta pode acabar até furando se você não colocar aqui a entretela. Então, vou vir agora com o ferro, vou passar aqui para grudar. Muito cuidado, dependendo do tecido que você tá usando, tá? Pra não tá queimando o seu tecido. Quando você passar, ele vai ficar bem durinho. Mas depois, quando vocês for lavando, ela vai soltando um pouco. Então, quem quiser usar a rasgável, pode estar usando. Vou virar aqui, vou passar mais um pouquinho na parte de trás. Porque a rasgável, depois que você termina o bordado, você pode rasgar. Essa aqui é mais difícil, depois que cola, você não consegue tirar. E ela vai ficar desse jeito aqui, certo? Agora, eu vou posicionar o meu desenho no bastidor. Então, como eu falei pra vocês, estou usando esse bastidor aqui de plástico. Eu já abri ele, vou posicionar ele aqui embaixo. Vou encaixar aqui o meu desenho. Centralizo o desenho que eu vou fazer, então eu vou começar aqui pela flor. Vou centralizar. Venho com essa parte e travo o meu tecido. Tem que esticar bem, tá? Se ele não ficar bem esticadinho, vai ficar ruim na hora de vocês fazerem o bordado. Então, por isso que é importante usar o bastidor. Então, aperta, vai esticando todo o seu tecido. Depois que esticou tudo, é só vir aqui e apertar ele. Deixa ele bem esticado, senão o seu bordado não vai ficar bonito, tá? Já tá aqui bem esticadinho, ó. Ficou desse jeito. Agora, a gente vai começar a bordar. Aqui eu já montei a minha mini máquina, deixei ela com a base. Por quê? Ó, quando a gente encaixar o nosso bastidor, a gente vai ter que colocar a mão, né, pra poder movimentar. Então, ela estando com a base ajuda. Por quê? Observem que sem a base, deixa eu tirar aqui pra vocês verem, ela é bem estreitinha, né? Ela não tem aqui uma parte pra gente colocar a mão. Então, quando a gente encaixa o bastidor, o que que acontece? Ó, se a gente forçar aqui, ó, ele vai virar, então vai atrapalhar a gente a bordar. Por isso que quando eu fui fazer a base, eu até falei pra vocês, né? Eu comentei. Quem não viu o vídeo, vou deixar aqui na descrição pra vocês. Eu ensinei a fazer essa base justamente pra isso. A base serve pra gente ter melhor apoio aqui na hora de fazer as nossas peças. Então, o que que a gente vai estar fazendo? Aqui tá sem o calcador e tá sem agulha. Por quê? Porque como aqui o nosso bastidor ele é alto, a gente tem que encaixar ele aqui dentro. Então, eu deixei ele sem, vou encaixar para depois colocar aqui o meu calcador e a minha agulha. Só que antes de fazer isso, eu tenho que isolar esses dentinhos. No vídeo onde eu ensinei vocês a como colocar o botão usando a mini máquina, eu já expliquei isso. Que a gente tem que isolar esses dentinhos para ele não dar tração, não puxar o nosso tecido e a gente conseguir, né, colocar o botão lá no caso e aqui no caso a gente vai bordar. Então, como que a gente faz? Vou usar a mesma estratégia que eu usei aquela vez, que é encaixar um pedacinho aqui de EVA
aqui nessa parte dos dentinhos para poder isolar ele. Então, como que a gente faz? Corta aí um quadradinho de EVA. Eu prefiro EVA, mas pode ser um papelão, tá bom? Papel já não vai dar, porque senão ele vai acabar rasgando. Tem que ser algo grosso. E aqui eu fiz a entrada certinho, como se fosse aqui a entrada da minha agulha. Então, eu vou encaixar ele aqui, bem certinho aqui, deixando o buraquinho para passar minha agulha. E vou colar ele com fita adesiva, tá? Para não se movimentar. Então, desse jeito aqui, a gente tá isolando o dentinho da nossa máquina. Quem tiver a outra máquina, tiver aquela máquina que tem essa opção aqui de baixar o dentinho, no caso a Facilita Pro, tem essa facilidade, né? A gente destrava atrás e ela baixa esse dentinho. Aí não precisa, mas no caso da mini máquina, a gente tem que estar fazendo isso. E se você tem uma zigue-zague comum aí também, você pode estar fazendo da mesma forma. Então, aqui já prendi certinho. Agora, eu vou encaixar meu bastidor para poder colocar o calcador e também poder colocar a minha agulha. Por que que eu faço isso? Aqui a parte da mini máquina, ela é bem baixinha, tá? Então, a gente tem que fazer isso para conseguir encaixar aqui o nosso calcador. Então, agora eu vou encaixar ele aqui e encaixar também a minha agulha. Para encaixar aqui é bem simples, ó. Só tirar aqui o parafuso. Vou encaixar o meu calcador. Esse ferrinho aqui fica em cima dessa parte aqui da agulha, tá? Então, eu encaixo ele aqui e coloco o parafuso normalmente. E aí, ela já vai ficar certinha aqui. Então, vocês viram que esses calcadores do kit dão certinho aqui na mini máquina, tá? Então, para quem tinha perguntado sobre os calcadores do kit, se funcionava na mini máquina, sim, funcionam na mini máquina, dá certinho, ó, já travei. Mesmo estando levantado, ó, aqui eu baixei, aqui eu levantei. Vejam que não dá para tirar o bastidor com ele aqui, por isso que eu já deixei o bastidor aqui, tá? Se vocês estiverem usando outra máquina, talvez não tenha necessidade. No caso da Facilita Pro, por exemplo, a gente não tem que fazer isso, porque ela levanta mais. Mas aqui na mini máquina a gente tem que estar fazendo. Então, já encaixei aqui, agora eu vou encaixar a minha agulha. Tô encaixando a minha agulha depois pelo mesmo motivo. Se a agulha estiver encaixada, vai ficar muito baixo aqui pra gente conseguir colocar o nosso bastidor, tá? Então, dependendo da máquina que você tenha, não tem necessidade. A outra máquina não precisa. Vou apertar bem aqui minha agulha, vou passar aqui a minha linha, e aí a gente já começa a fazer o nosso bordado. Ó, aqui já tá tudo prontinho, agora a gente vai começar a bordar. O que a gente precisa fazer? Regular o nosso ponto, né? Então, vou voltar aqui. Então, aqui na minha regulagem do ponto, vou colocar aqui no meu zigue-zague no ponto 9, tá? Ó, ponto 9. E aqui na tensão da minha linha, vou colocar no 5. Pode ser que a de vocês tenha que regular um pouquinho diferente aqui a tensão, tá? Porque a tensão da linha depende de cada máquina. Então, vocês colocam, testam no retalhinho primeiro, e aí, se tiver legal, continua. Só isso, agora a gente já vai começar o nosso bordado. Então, percebam, ó, que a minha mão tá aqui na lateral, eu que vou movimentar o bastidor, tá? A máquina, ela não vai fazer mais nada agora. A agulha só vai descer e subir. Quem pode mexer sou eu. Então, quando eu for bordar, eu vou ir pro lado. No caso aqui, pra preencher, ó, eu vou pro lado e pro outro, pra um lado e pro outro. E depois eu vou vindo pra frente e vou fazendo esse desenho. Vou preencher a volta toda aqui da minha florzinha e depois eu volto com uma outra cor, dando o desenho mesmo da flor, né? O sombreado. Então, vou começar preenchendo essa flor. Como que a gente começa preenchendo? Eu gosto de preencher as pétalas de baixo primeiro. No caso, essa e essa. Depois, a gente vem fazendo essa de cima. Pra dar um acabamento mais bonito, tá? Então, vou baixar aqui o meu calcador. Observem que mesmo baixado eu consigo movimentar, tá? Agora, você vai segurar aqui com a mão e é só você ir movimentando. Vou começar aqui a minha costura. Baixa a agulha, vê se tá tudo certinho, se não tá pegando em nada. E aí, é só começar a preencher. Observem que eu tô indo pro lado. Agora, eu tô descendo pra baixo. Bem devagarzinho, tá, gente? Se vocês tiverem com uma outra máquina, vai ser um pouco mais rápido. No caso aqui da nossa mini máquina, ela vai ser bem lenta assim mesmo. Então, vai colocando aqui a volta toda, preenchendo.
Eu já mostro pra vocês como que tá ficando. Não preenche tudo de uma vez só. Deixa eu cortar essa linha aqui já pra não atrapalhar. Preenche cada desenho, tá? Separadamente, pra ser mais fácil pra fazer, pra sombrear depois. Ó, já tô fazendo aqui a lateral. Como ela é bem lenta, então não é difícil de você segurar aqui o bastidor. Estão vendo? Que aqui já deu o formato da lateral da minha florzinha. Então, eu já fiz a lateral, agora eu vou começar a preencher o meio. Ó, agora eu venho pro lado e começo a preencher o meio. Vou descer preenchendo. Vou um pouquinho pro lado. Subo preenchendo novamente. E vai fazendo isso até preencher o espaço inteiro aqui da nossa florzinha, tá? Vou parar aqui para vocês verem. Já preenchi a minha primeira pétala. Deixa eu tirar aqui, ó. Estão vendo? Já preenchi aqui toda a minha pétala. Agora, eu vou fazer a mesma coisa com as outras pétalas, ó. Então, vocês viram que é bem simples. Primeiro, vem fazendo a lateral, depois preenche o meio. E depois eu vou sombrear com outra cor, ó. Vou de novo. Agora, eu vou preencher a segunda pétala. Tô indo pra lateral. Sempre começa pela lateral, eu acho mais fácil. Depois preenche o meio. Se a sua máquina for um pouco maior, for uma zigue-zague um pouco mais rápida, vocês vão ver que vai fazer isso bem rapidinho, tá? É que a mini máquina, ela é lenta. Mas na mesma hora, é bom que ela seja lenta, né? Pra quem tá iniciando, porque aí vocês conseguem fazer certinho aqui. Ó, estão vendo? Já preenchi aqui a lateral, vou subir e começar a preencher o meio. Descendo e subindo toda vez, até preencher a sua pétala toda. Se ficar um espaço em branco, aí você volta e preenche depois, não tem problema. O importante é que você preencha toda a sua pétala. Ó, vou voltar ali onde ficou um espacinho em branco. E aqui eu já preenchi a minha segunda pétala. Conseguem ver? Então, agora eu vou fazer isso em todas, tá? E aí eu já mostro pra vocês como que a gente vai fazer o sombreado. Aqui eu já preenchi toda a minha flor. Vou subir aqui pra vocês verem, ó. Então, eu já preenchi. Percebam que tá dando pra ver ainda um pouco do meu contorno. Por isso que eu falei pra vocês, não faz com caneta, igual eu fiz aqui, porque senão vai ficar aparecendo, tá? Faz com lápis ou com aquela caneta fantasminha, que depois, quando vocês passarem, ela apaga. O que a gente vai fazer agora? Aqui no miolinho, eu não preenchi. Por quê? Porque eu vou fazer ele com outra cor. Então, eu vou cortar aqui as minhas linhas. A de baixo não precisa cortar ainda, tá? E agora eu vou trocar aqui a cor da minha linha. Vou fazer o sombreamento com vinho. Mas vocês fazem aí do jeito que vocês preferirem. Poderia também ser com branco, tá? Só pra destacar. Então, quem quiser fazer o bordado todo numa cor só, pode vir e fazer com o branco. Eu vou fazer com o vinho pra destacar bem. Então, já coloquei aqui a minha linha vinho. Então, como que a gente vai fazer? Mesma coisa, só que agora, em vez de preencher, eu vou fazer somente o contorno. E vou indo pro lado. Porque quando a gente vai pro lado, ele fica mais fino, a linha, tá? O bordado. Então, ele dá um efeito bonito. Então, eu vou preencher primeiro aqui esse miolinho. Vou virar aqui a minha peça. Agora, a gente vai ter que ir virando, tá? Não dá pra preencher tudo pra um lado só. Então, a gente vai virando. Vou baixar aqui meu calcador. Vou preencher aqui esse miolinho. E depois eu vou vir fazendo as laterais. Tô indo pro lado, ó. E agora eu faço a parte arredondada. Quase nem dá pra ver a minha mão movimentando. Mas ela tá preenchendo.
Esse barulhinho, gente, que fica, deixa eu cortar aqui a minha linha. Esse barulhinho que fica um fique-fique é por conta do EVA, tá? Porque o EVA, ele tá pegando aqui, né, na máquina. É normal, não se preocupem com o barulho. Então, já preenchi aqui, ó, meu miolinho. Agora, eu vou começar a preencher aqui o desenho das laterais. Então, eu vou começar com essa pétala aqui de baixo. Sempre começo com as pétalas de baixo para as de cima sobrepor e fazer o acabamento. Então, vou preencher essa aqui primeiro, aí eu já mostro para vocês. Então, vejam que é bem simples, sempre indo para a lateral. A gente nunca costura reto. Tô indo para esse lado aqui, ó. Agora, eu vou começar a descer um pouquinho. Fazendo toda a lateral da minha pétala. Já tô chegando aqui, ó. Terminei a minha primeira pétala. Vou mostrar pra vocês. Agora, a gente vai fazendo por partes também. Faz uma pétala, para, ó. Já preenchi aqui a lateral. Por enquanto, parece que vai ficar muito grosso, mas vocês vão ver que quando a gente fizer o acabamento vai ficar bonitinha. Vou fazer agora aqui a outra. De novo, vou pra lateral, ó. Vou vir pra cá. Tô empurrando levemente pra lateral. Agora, você vai pegando no rosa e também um pouquinho no tecido branco, pra dar um acabamento bem bonito. Por isso que quando a gente preencheu, ele ficou parecendo um pouquinho, né, a nossa linha. Pra agora a gente poder tampar certinho. Ó, cheguei aqui. Cheguei aqui na segunda, ó. Então, já preenchi a segunda. Vou fazer isso aqui nessas outras três, e aí eu já mostro pra vocês. Aqui eu já preenchi, tá? Então, ele vai ficar desse jeito aqui. Então, só ir fazendo com muita calma que dá certo. Vou explicar pra vocês agora como que eu fiz essa parte aqui. Deixa eu tirar ele aqui, vou destravar ele aqui, ó. Como que eu fiz essa parte aqui pra gente poder fazer o recorte, tá? E uma dúvida que pode surgir. Poliane, dá pra fazer com esse calcador? Vou fazer esse aqui com esse calcador, pra vocês verem que dá também. Porém, é mais complicado, por quê? Porque a gente não consegue ver o desenho. Esse aqui a gente consegue tá vendo, né? Além dele ser transparente, ele tem essa parte da mola, ó. Ele é uma molinha, então ele não prende aqui o seu bastidor. Quando a sua agulha sobe, ele sobe também, então ele vai soltando pra você poder movimentar. Mas agora eu vou fazer esse aqui com esse calcador pra vocês verem que dá também, só dá mais trabalho porque a gente não consegue enxergar. Então, vou colocar aqui o meu desenho bem centralizado, ó, porque agora ele tá na lateral, né? Vou centralizar aqui e vou mostrar pra vocês. Então, já centralizei aqui o meu desenho, tá? Vou colocar aqui o meu calcador comum. Mesmo jeito, tá? Vocês colocam depois que colocar o bastidor, porque senão vocês não vão conseguir colocar. Porque aqui a parte da mini máquina, ela baixa muito pouquinho. Então, vocês não conseguem encaixar o bastidor. Dá pra fazer sem bastidor? Até dá, gente, mas vocês vão ter que esticar muito o tecido. Se ele não ficar esticado, acontece aquilo que eu falei pra vocês. Ele pode estar embolando, tá? Vou fazer com essa cor mesmo, só pra vocês verem, ó. Então, vou continuar aqui no 9, tá? Vou preencher essa parte de dentro primeiro e depois vou preencher a lateral. Então, ó, vejam que ele vai do mesmo jeito. Só que agora a gente não consegue visualizar, porque ele tá bem em cima do nosso desenho. Então, dá pra fazer, mas é um pouco mais difícil. Se vocês tiverem aquele calcador que é igual esse aqui, de transparente, aí vai ficar mais fácil. Ó, já preenchi aqui o primeiro. Vou subir aqui pra vocês verem, ó. Já fiz o meu primeiro risco, vou fazer o segundo risquinho. Então, ele funciona do mesmo jeito. A única diferença aqui é que a gente não tá conseguindo visualizar, né? Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Então, mesma coisa. Vou fazer toda essa volta aqui, vou fazer toda essa parte aqui
e depois eu volto pra gente fazer essa volta junto. Então, aqui eu já terminei, ó. Vejam que eu fiz toda essa parte, já vou cortar aqui minhas linhas. Essa aqui eu não corto, tá? Posso deixar, só vou tirar essas aqui. Então, viram que dá certo também, só é mais complicado porque a gente não tá vendo. Agora, eu vou fazer essa parte aqui da volta. Essa parte é mais complicada com esse calcador, porque a gente não consegue visualizar e a gente tem que ir pro lado, né? Então, eu vou começar aqui, passar minha linha pra baixo. Vamos ver se dá certo. Ó, muita calma. Então, aqui a gente não tá conseguindo enxergar o nosso desenho. Então, dá pra fazer, só que você tem que ir meio pela intuição. Tô indo pro lado, já preenchi um lado, ó. Essa parte de ir pro lado é a mais difícil com esse calcador, porque a gente não consegue enxergar, né? E agora a gente vai começar a ir pra trás. Então, aí começa a ficar um pouquinho mais difícil, porque a gente não tá enxergando. Então, provavelmente ele não vai ficar tão direitinho como ficou lá na minha blusa. Por quê? Porque a gente não tá conseguindo visualizar direito. E agora com esse aqui a gente consegue, né, ter total visão. Porque além de ele ser transparente, ele pega somente no lugar do bordado. Por isso que eu indico vocês que vocês façam com esse. Vou terminar aqui só pra gente ver como é que ficou. Olhando aqui, ó, finalizei. Então, vejam que deu certo. Vou tirar aqui já meu calcador para vocês verem. Ele deu certo, porém ele ficou bem mais grosseiro que o nosso bordado. Ele não ficou tão delicado como o lado da minha blusa. Por quê? Vou tirar aqui também a agulha e já vou tirar ele para mim explicar para vocês como que eu fiz para cortar aqui, tá? Por que que ele não ficou tão delicado como o da minha blusa? Porque lá na blusa a gente tinha... eu fiz todo com esse aqui, né? Então, quando a gente vai, ó, a gente não consegue ir bem na lateral, então ele fica bem mais grosso. Como que eu fiz pra cortar essa parte aqui? Vou pegar aqui o meu desmanchador, tá? No bastidor ainda, eu venho com o desmanchador e vou abrindo aqui uma das laterais. Muito cuidado pra não cortar a sua linha. Depois vem com uma tesoura fininha e corta aqui o seu quadradinho. Sem cortar a linha, tá? Muito cuidado pra não cortar a linha, ó. Foi simplesmente isso que eu fiz. Corta bem bonitinho. Vou virar aqui pra vocês verem, ó, a parte de trás. Então, aí vocês vêm, limpam toda essa linha e o nosso bordado vai estar finalizado. Então, é só fazer isso em toda a parte, tá? Faz aqui nas risquinhas. Então, eu recomendo vocês que usem esse aqui pra poder ficar um acabamento mais bonito. Porque assim, com o calcador comum, né, com esse aqui, vocês viram que ele fica bem mais grosseiro o ponto. A gente não consegue fazer esse preenchimento mais delicado que ficaria com esse calcador de quilt. Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, deixa nos comentários. E o que eu queria mostrar aqui pra vocês, além de fazer o desenho, do mesmo jeito que a gente faz o desenho, ó, poderia ser as letrinhas. Poderíamos escrever. Inclusive, quando eu comecei a costurar, eu fazia costura criativa, eu fazia peças para bebê, fazia bolsas, capa de caderneta, e eu escrevia o nome das crianças nas capas de caderneta naquela época, com a máquina doméstica, porque eu não tinha bordadeira. Então, sim, dá. Dá trabalho? Dá um pouco mais de trabalho. É claro que na bordadeira, uma peça dessa aqui seria super rápido. Mas, para quem não tem, né, quem não quer investir, uma bordadeira é um custo alto. Vocês conseguem fazer sim na doméstica. E se vocês quiserem aprender como que a gente escreve, como que faz as letrinhas, deixa aí no comentário. Eu quero aprender a escrever na doméstica. Deixa aí nos comentários que vocês querem aprender, que eu faço um vídeo explicando pra vocês. Aí um detalhe, aqui eu coloquei esses brilhinhos, gente. Já tem vídeo aqui também no canal, vou deixar aqui pra vocês na descrição, sobre a caneta que cola esses brilhinhos. É super fácil, tá? Então vocês podem também fazer o bordado e depois colocar a aplicação. Olha que lindo, gente. Eu vou chegar pertinho pra vocês verem, ó. Olha que lindo que ficou. Nem parece, né? Olhando assim, a gente diz que foi feito numa bordadeira, né? Parece feito numa bordadeira. Pode ser que o primeiro não saia assim, ai, Poliana, eu não vou conseguir fazer isso. Talvez não no primeiro, mas testa, gente. Pega um tecido, faz uma folha primeiro, depois outro dia vocês tentam fazer uma florzinha, pega um desenho menor, tá? Aqui eu fiz um grande porque eu queria sair por aí mostrando meu bordado, queria mostrar pra vocês, né? Treinei muito pra chegar nisso aqui. Mas testa primeiro, faz aí o coraçãozinho, ó. Faz primeiro o coraçãozinho e depois vai evoluindo. Até uma saia. Acho que eu vou fazer uma pra mim. O que vocês acham de eu bordar numa saia? Pra mim, uma saia jeans com coraçõezinhos. Tá super na moda aí, ficaria legal, né? Então, fica aí a dica pra vocês. Espero que tenham gostado. E não se esqueçam, é claro, de se inscrever aqui no canal
para vocês não perderem novas dicas, se inscrever nas nossas redes sociais. Beijinho no coração, que Deus abençoe a vida de vocês, a família de vocês, o final de semana de vocês e nos vemos no próximo vídeo.